amigos e minhas amigas, há muito aguardando essa dupla de autores para debater um tema muito sensível, muito comum, que faz parte das nossas vidas, o livro Para Além das Espécies, o status jurídico dos animais. Carolina Maria Nasser Cury e Brunello Stancioli, eu receberei aqui hoje para falar dessa questão que envolve os animais, o direito dos animais, né? Ali um debate também que diz respeito ao Código Civil, mas eu queria lembrar a vocês que são 3 encontros. Faremos 3 encontros, olha a Carol ali. Oi, Carol, boa noite. Vamos já convidar a Carol aqui, enquanto o professor Brunello não chega. Da obra Para Além das Espécies, que vai contar um pouco para a gente disso aqui que a gente viu. Olha só, a Carol recusou. Carol, peraí que eu mando de novo. Convidei, vamos lá. Você que nos acompanha pelo Spotify, você que está aí na Amazon, na Martins Fontes, que ouve pelo nosso canal do YouTube. Olá, Carol, boa noite. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite a todos. Ótimo. Um prazer estar aqui novamente. Carol, sua conexão está um pouquinho instável. Se você puder conferir aí a conexão, porque ela está de instável a ruim. Perfeito, só um instante. Tá bem, tranquilo. Olha, enquanto a Carol entra, doutora, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também tem um currículo enorme em grupos de pesquisa. Opa, a Carol saiu em grupos de pesquisa, já fez uma outra live comigo que maravilhosa, falando sobre crack. Enfim, é uma crack, é uma estudiosa. Olha só, ficou um trocadilho péssimo, né, Carol? Mas vocês entenderam, crack, droga. Mas cadê ela? Vamos lá. Deixa eu já falar para o professor Brunello que estamos ao vivo aqui. Brunello, já estamos ao vivo. Cadê você? Olha só. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vou receber aqui o professor Brunello Stancioli, vou receber a professora Carolina Maria Nasser Cury. Cadê a Carol? A Carol nem está aqui agora entre os nossos convidados. É importante que você que tem interesse... Aí, Carol, tudo bem? Me vê agora? Carol super travada. Como é que a gente faz? Carol, tenta de novo. Tá super travado. Oi, Brunello. Deixa eu te chamar para aqui. Vou te convidar, Brunello. Vai aparecer aí na tela e você clica em aceitar o convite. Vamos lá que esse papo vale a pena, hein? Carol saiu, vai voltar. Carol, não tem estresse, hein? Procure um lugar que tenha um sinal melhor. Brunello, estou te convidando de novo. Natural esse começo, um pouco mais tumultuado. Sabemos a dificuldade. Aqui a Carol pediu para participar. Vamos aceitar. Vamos lá, entrar ao vivo com Carol. Brunello, cadê você, meu amigo? Estou te convidando de novo. Vai aparecer na sua tela. Não vale pelo computador, hein, Bruno? Ah, Carol, agora sim. Te vejo. Agora foi. Clareza. Agora foi. Livro maravilhoso. Esperando aqui o professor Brunello também, seu coautor dessa obra magnífica, que fala de um tema super sensível, né, Carol? Exato, exato. É um tema sensível, é um tema que está extremamente em voga e é um tema que, se tratado com o devido cuidado, pode ter repercussões extremamente relevantes, não só para o direito civil, também para o direito penal, para a filosofia do direito e para outros campos do conhecimento. Temos o direito dos animais sendo tratado hoje por veterinários, por ativistas, por tutores, por cuidadores, por protetores de animais também. Então, é um tema que tem inúmeros reflexos. Desde a indústria pet, que é um dos maiores contribuidores para o PIB nacional, até o lado mais intenso do debate, com os animais que estão em situação de rua, com animais que sofrem maus tratos, enfim, uma ampla gama de espectros que discutem esse tema atual.
Maravilha. Carol, você começou de uma forma brilhante, mostrando que a discussão não está simplesmente restrita ao direito ou que a gente está aqui cuidando de legislação. É um tema que hoje chama a atenção de todos. Eu, na sexta-feira, fiz até uma chamada para essa nossa live, né, falando assim: olha, pai de pets, a gente fala de uma maneira brincando, sem ser jocoso, né, mas é isso mesmo, a sociedade mudou e muitas são aquelas famílias que têm os seus animais verdadeiros filhos, né? Então a preocupação do direito é dar essa proteção, é dar esse abrigo e também lançar luzes sobre outros temas que a gente fala muito no nosso grupo, né, Carol? Questão de maus tratos, animais são usados para experiências laboratoriais, mas a palavra é sua, Carol. Dá seu show, porque nossa outra live já foi espetacular, a turma adorou, e a gente quer te ouvir hoje junto com o professor Brunello. Vamos ver se ele consegue entrar. Tá, joia. Enquanto a gente vai aguardando, a gente vai trocando ideia aqui sobre justamente esses temas. Quando a pesquisa em direitos dos animais se iniciou, o tema ainda era muito incipiente, especialmente no Brasil. A gente tinha discussões muito relevantes no exterior, Alemanha, Áustria, França, são países que já discutiam, acho que o Brunello está entrando também. Está entrando, sim. Boa noite, professor Brunello. Boa noite. Eu estava pelo computador. Se você não tiver acho que é StreamYard, você não consegue. Uhum. Que bom que você está aqui com a gente pelo celular. Mas, Carol, estava fazendo uma breve introdução aqui, Brunello. Continue, Carol, por favor. Exato. E quando esse tema foi recepcionado no Brasil, ele se deparou com um conjunto, né, um arcabouço legal extremamente rígido e extremamente rudimentar no tratamento aos animais. Até hoje, no Brasil, a legislação de referência para o tratamento acaba sendo o Código Civil, que trata, né, até hoje os animais como bens semoventes, bens dotados de movimento próprio. Temos uma discussão riquíssima aí se descortinando com o novo Código Civil, que pode ser um momento de rupturas com essa lógica tradicional de olhar para os animais. E tínhamos outros instrumentos normativos, como a lei de reforma do tratamento e da pesquisa com os animais, tínhamos o Código Ambiental também, que trazia algumas repercussões. A Constituição foi muito importante para orientar a proteção ao meio ambiente, mas ainda assim, muito deficitária na abertura para a regulamentação posterior da disciplina relativa aos animais. Então, quando a gente começou a pesquisar esse tema, fomos, acredito que inovadores aqui no cenário jurídico, porque é uma pesquisa que não se iniciou da noite para o dia, ela não se iniciou recentemente. Esse livro hoje, esse Para Além das Espécies, ele é fruto do trabalho de mais de década de pesquisa. Mentira, pesquisas sério? Sério. Hein? Exatamente. O Carol, me concedendo uma parte aqui na força, eu comecei a lecionar essa disciplina na graduação em 2006, 18 anos, né? 18 anos. Era como se eu falasse de extraterrestres no mundo. É como se eu falasse de extraterrestres. A partir do momento que os manuais portugueses começaram a colocar no seu conteúdo o status jurídico dos animais e que a Alemanha aprovou a lei Animais Não São Bens, a coisa foi ganhando corpo. Demorou um pouquinho aqui chegar no Brasil, mas está chegando com toda a força. E como você disse ali, não é um assunto de pai de pets, ou só de pets. São problemas de Estado, muitas vezes. São políticas de Estado que estão envolvidas na proteção ambiental, na proteção dos animais especificamente. Fecho a parte, Carol. Exatamente. Como o Brunello bem comentou, é uma pesquisa muito robusta, né, fruto de anos e anos de trabalho assíduo, pesquisa interdisciplinar. Então, no livro vocês vão poder encontrar aportes da biologia evolucionista, da antropologia e, naturalmente, do direito,
para que a gente possa justamente fazer um mapeamento do estado da arte, né? Como os animais são tratados hoje e quais as perspectivas, quais são as abordagens principais e também o que a gente propõe nessa nova leitura dos direitos dos animais. Maravilha. Brunello, e dentro dessa ideia de doutrinação, né, vamos colocar assim, e de docência desde 2006, quando você então tratou do tema como se fosse um tema alienígena, estamos tratando dos alienígenas. Como é que você percebeu o amadurecimento no Brasil, dentro dessa linha evolutiva que você falou, doutrina portuguesa, doutrina alemã, e agora entrando no Brasil? Quando você fala assim, entrando no Brasil com peso, o que você quer dizer com isso? Onde é que a gente pode perceber essa influência dessa análise, além, é claro, da presença do livro Para Além das Espécies? Bom, curiosamente, eu tenho uma visão boa de dentro da sala de aula, da percepção dos alunos, de maneira geral, quanto a animais. Lá para a década de 2010, era visto como algo exótico, como algo interessante, algo promissor. Agora eu vejo que depois, na década de 2020, a coisa começou a ficar muito mais séria. Os estudos muito mais robustos, o interesse mais complexo. E agora, nessa década agora de 2020, eu percebo que já há uma certa urgência até de mudança de conteúdo, desculpe, de conteúdo não, de currículo nas faculdades, incluindo essa disciplina. Porque ela já não é mais algo feito de retalhos aqui, pontos aqui, ali e acolá. Ela tem início, meio e fim. Ela não pode ser reduzida a direitos da pessoa. Ela não pode ser reduzida a direito das coisas ou bens. Ela não é patrimônio histórico. É difícil até nós chegarmos sobre o que é um animal. O debate é extremamente profundo. Abelhas são animais, mas por que abelhas têm proteção de Estado nos Estados Unidos? E aqui, que tipo de animal nós vamos proteger? Patrimônio cultural, material, vaquejada, peixe, isso vale a pena? Ou seja, o campo de aplicação dos direitos dos animais ou dos animais de direitos já está se profissionalizando. Já não é uma questão de curiosidade, mero interesse, mas uma questão de profissionalização e de advocacia no meio. Quando você fala, me vem aqui na cabeça, falou de patrimônio cultural, né? A gente tem aqui as vaquejadas, rodeio, minha cidade acabou de passar por um grande rodeio, e a gente sempre tem o péssimo hábito de achar que a Europa e outros mercados são referência para algumas questões. E me vem à cabeça a festa de Pamplona, onde eles liberam os touros para correr no meio da cidade, eu não posso julgar, né? Mas aparentemente uma festa bárbara, uma coisa que é estranha. Seres humanos e animais são castigados, né? É estranho isso. Como é que vocês veem essa relação cultural ainda sobrevivente em outros países que a gente poderia dizer assim, mais evoluídos, né? Do ponto de vista da evolução aqui, para mim, é descartado. Só estou falando assim, em relação à percepção geral, como é que vocês veem isso? Olha, Léo, Brunello, vou tomar Vai lá, a dianteira. Carol. Vou tomar a dianteira e aí você complementa, você pega no fio da meada. Nós temos que tomar muito cuidado com essa discussão. Acho que preliminarmente, por conta do fato de que quando nós falamos de cultura, a gente não fala de um bloco monolítico. A gente não fala de uma única cultura. Nós falamos de uma pluralidade de eventos realizado por uma pluralidade de pessoas. Isso significa que existem tradições culturais majoritárias e minoritárias. Eu acho que isso é um dos principais debates a serem considerados. Vou dar um exemplo do como essa questão é complexa e talvez trazer um argumento generalista pode prejudicar até a própria seriedade e a cientificidade do argumento. Muitas pessoas alegam que a utilização de animais em tradições religiosas de matriz africana, por exemplo, deveria ser proibida porque
incorre em maus tratos a esses animais. Os animais, por vezes, são sacrificados, Sacrificado. utilizados para. Exato, utilizados para abate, enfim. Só que o que esse argumento coloca em xeque é uma tradição de um grupo minoritário, ao passo que nós temos uma tradição milenar na sociedade ocidental de fazer a utilização da carne em celebrações religiosas como o Natal. A Sim. grande festa do Natal gira em torno, né, da alimentação, como, por exemplo, o peru, as aves natalinas. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que eu gostaria de salientar, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas para analisarmos tradições culturais. Se analisarmos somente as não hegemônicas, a gente corre um sério risco de invisibilizar tradições minoritárias e visibilizar tradições majoritárias. Então, o debate é muito aberto nesse sentido e uma resposta congruente é possível, mas talvez de uma forma muito mais caso a caso do que especificamente, do que genericamente. Carol, brilhante, Brunel. como sempre, me faz aqui borbulhar. Parabéns. Vai, Brunello. Bom, o Brasil é um país peculiar. Eu falava em um congresso internacional que o Brasil não é para amadores, né? Nós temos coisas extremamente complexas aqui. O Supremo Tribunal Federal havia acabado de julgar que a vaquejada era inconstitucional por conta do maus tratos aos animais. Ato contínuo, no nosso parlamento, foi criada a emenda constitucional de número 96, certo? 96, que permitia e protegia essas tradições culturais, ainda que envolvessem animais. Há um certo ponto ali que ficou uma luz no fim do túnel, que lá fala ao final da emenda que é resguardado o bem-estar animal. Tá? Então, esse ponto deve ser atacado. Mas é um mercado que gera muito dinheiro. Gera muito dinheiro. As festas de peão, as festas de rodeio, elas conseguem movimentar uma quantidade de dinheiro que a gente não tem muita noção quando a gente está fora desse ambiente, né? Então, a pressão econômica também, não só cultural, mas econômica também, tenta se interpor entre a possibilidade de proteção aos animais, colocando ali uma cultura que vem, de uma certa maneira, funcionando como um colchão para poder aceitar o uso econômico dessas festas de peão, etc., como se fossem algo. Né? Na verdade, elas têm tradições culturais, nós temos tradições culturais, nós já acabamos com tradições. Toda produção cultural ela existe para ser revista, reafirmada e reconstruída na medida que ela necessita, senão não estaríamos fazendo sacrifícios humanos até hoje, estaríamos arrancando coração em praça pública para agradar os deuses. Essas coisas têm que ser observadas de uma maneira bastante caso a caso, como disse a Carol, porque as nuances são muito complexas. Envolve cultura, envolve direito, envolve lei, envolve civilização, dentre outras coisas. Achei a divisão que vocês fizeram racionalíssima. Isso abre, isso abaixa uma fronteira para as discussões, o nível de razão e de percepção do contexto, né? Eu acho que tudo é contexto e vocês deixaram isso muito claro para mim. Muito obrigado. Voltando um pouco ao livro, né? Uma produção a duas mãos. Como é que é trabalhar dois gênios assim juntos? Como é que vocês se organizaram em torno da obra? A Carol começava um parágrafo e o Brunello terminava. Vocês dividiram os capítulos que já a gente vai falar. Como é que foi isso? Posso começar, Carol, Bom, dessa vez? pode, claro, vai lá. A Carol, eu tive a felicidade de encontrá-la como orientanda em 2005. Ou seja, em 2010, Brunello, não está tanto assim, não. É 2010. 2010, faz 15 anos, portanto, praticamente 15 anos, que eu conheço a Carol, que ela trabalhou comigo, e os debates no meu grupo de pesquisa são muito, muito intensos, sabe?
desses debates muito intensos, que às vezes até uma troca de farpas, etc., emergem vários assuntos. E a Carolina, ela tinha um interesse muito forte por animais e direito dos animais. Pareceu um caminho quase lógico que ela, com o brilhantismo dela, se aprofundasse nesse terreno e que ela pudesse expor ao mundo isso tudo que ela acumulou durante anos e anos de conhecimento. Então, esse livro, na verdade, é um fruto de anos e anos de conhecimento, mas também eu sinto como um grande desabafo de algo que precisava ser escrito, de algo que precisava ser dito, dado o amadorismo com que o assunto era tratado geralmente. Entendi. Carol, você. Exatamente. Esse livro, comecei falando disso, ele é fruto de muitos anos de pesquisa. Sim. Começou como um sonho de graduanda mesmo, no começo da graduação, comecei a fazer iniciação científica, monitoria, enfim, me engajando mesmo na academia, nas atividades de pesquisa, de extensão, e tentando tratar esse tema com seriedade, sob a orientação do Brunello, com o grupo Persona, diversos interlocutores, aqui nós temos 2 autores, mas esse livro foi construído a várias e várias mãos, em debates para dentro da academia e fora da academia. Então, o processo de escrita costuma-se dizer que ele é muito solitário. E eu acho que, no caso desse livro, o processo foi o inverso. Ele foi uma escrita em 4 mãos, mas consolidando aí uma ideia de uma multiplicidade de atores, de uma multiplicidade de autores mesmo, que foram consolidados por meio dessa escrita, de fato. Muito bem. Agora, como é que a sociedade jurídica se beneficia da obra? O que eles vão ter nessa obra, além, é claro, do fruto do seu estudo, assim, o que eles vão receber ao adquirir esse livro? Carol e Brunello? Vou começar, Brunello? Pode começar, Carol, por favor. Joia. Bom, Léo, eu acho que nós estamos num momento muito propício para discutirmos direitos dos animais, porque estamos discutindo também diversas reformas normativas. Vou citar aí o exemplo clássico da reforma do Código Civil, a proposta de ter o artigo 82A, que descola os animais do status de meros bens semoventes e os trata como objeto de direito, ainda que essa categoria seja extremamente nebulosa, traz esse debate para perto dos juristas. Os juristas precisam ter um arcabouço teórico e prático para se gabaritarem, para levar essa discussão adiante. Nós temos casos e mais casos inundando os tribunais de tutela de animais considerados como pets. Nós temos discussões relevantes sendo levadas a cabo sobre os danos ambientais e como isso repercute nos animais. Nós temos discussões de direito de vizinhança que são extremamente abundantes hoje no dia a dia, sobre a possibilidade de tutores de animais e de protetores de animais alimentarem esses animais na rua, e a advocacia tem se arvorado também dessas causas para defender os direitos, né, dos clientes. E, além disso, nós temos também o fato de que cada vez mais esse tema tem sido debatido. Carol, Especialmente do Ministério Público. Carol, você travou quando esse tema vinha sendo debatido e aí travou. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Perfeito. Estava dizendo que esse tema também vem sendo debatido e trazido para as provas, né, do Ministério Público, de carreiras jurídicas. Então, é uma forma também de estudantes para concurso se interarem sobre o tema, terem mais gabarito, terem mais repertório para realizarem as provas. Então, eu acredito que esse leque seja bastante amplo, dos aplicadores do direito, desde os advogados até os magistrados, e também dos estudiosos do direito, que seja fazendo cursos preparatórios, seja fazendo preparações para a pesquisa e para a academia. Eu acredito que o leque seja bastante amplo. Sem dúvida nenhuma. Brunello, por favor. É uma
Carol falou para tudo que eu deveria falar, ou poderia falar. Eu só acrescentaria que o mercado é tão curioso e tão permeado de possibilidades. Eu já vi mais de um advogado trabalhando com mediação de pets. Olha, Pensava nisso, nunca havia pensado nisso, mas parece um trabalho muito sério, com mediação de pets nos processos envolvendo separação. Então, as capitalidades são muitas. O próprio direito vai dizer como utilizar todo esse. nossa, nunca tinha imaginado nessa possibilidade. Olha, eu vou passar aqui pelo nome dos capítulos e vocês, se julgarem oportuno, me interrompam. Eu falei, ó, tem um ponto aí que é essencial a gente destacar para aquele que ainda não conhece a obra, mesmo lembrando que aqueles interessados podem baixar a degustação no site da Foco. Eu vou falar aqui dos capítulos que acompanham e vocês, por favor, me interrompam, tá? O capítulo 1, por uma adequação do conceito de animal. Isso aí o Brunello vem destacando muito, a Carol vem falando nas redes sociais, a gente está super engajado nisso. O que é um animal? Né? A gente começa assim o capítulo e ele se desenvolve ao longo de muitas páginas, dada a complexidade do tema hoje. Né? Léo, o capítulo 1, ele começa de uma forma provocativa até, porque parece muito óbvio o que é um animal. Mas se a gente definir animal tradicionalmente, essa definição, via de regra, vai nos apontar para tudo aquilo que não é humano, tudo aquilo que não é uma pessoa humana. Então, a gente teria um ponto de inflexão ainda maior. O que é uma pessoa? O que é um ser humano? Para responder essa pergunta aparentemente óbvia do que é um animal, a gente se debruçou sobre as raízes, né, que fundamentam essa dicotomia entre humanos e animais. Também estudamos como esse argumento foi levado adiante. Muito se diz sobre a resposta do Descartes, né, essa resposta cartesiana para o que é um animal, sendo que para ele animais, né, não seriam providos de alma, de racionalidade. Aqui eu estou generalizando uma discussão que é muito mais profunda do que isso, mas enfim, nesse tópico, nesse capítulo, a gente se debruça sobre as evidências que fazem com que nós possamos afirmar que humanos e animais são feitos no contraponto um do outro. A humanidade se define por aquilo que o animal não é, e vice-versa. Que legal. Bom, o capítulo 2, das teorias éticas e da resposta jurídica ao problema de tratamento dos animais. Esse eu deixo para o Brunello. Bom, esse capítulo é bastante complicado. Na verdade, qual que é a postura ética que a sociedade, Estado, Ministério Público tem que ter em relação aos animais? Em primeiro lugar, temos que lembrar que uma questão ética não é uma questão de mero cumprimento de pequenas regras. Ela é um debate muito sério que vai, no nosso caso, aos fundamentos do direito. Né? Então, para simplificar, para a gente não ficar tergiversando sobre assuntos muito teóricos aqui, eu diria que a gente poderia apontar 3 grandes grupos. Um grupo do Peter Singer, que escreveu o livro Libertação Animal, que é fundamental. Ele é um livro seminal nesse ponto, que ele vai utilizar-se muito do utilitarismo. Nós temos o abolicionismo, que é aquele que não quer que se use o animal para coisa absolutamente alguma. Não se usa sequer o couro, nada, absolutamente nada dos animais. E o elfarismo, que é aquele que preza o bem-estar. O animal pode ser utilizado para abate, ele pode ser usado para cosméticos ou para alimentos, mas desde que se mantenha, perceba o bem-estar desse animal, desde o nascimento até o momento do abate. Né? Porque o que a gente vê cotidianamente em relação aos animais é uma completa desatenção no que seja bem-estar animal, principalmente nas culturas intensivas de aves, de porcos, etc. Muito bom.
Muito bom. Nossa, maravilhoso. Essa questão do abolicionismo, eu vejo ela, eu particularmente, né, uma certa dificuldade de interpretação. Mesmo dentro dos contextos, eu tenho dificuldade de alcançá-los. Imagino nos aprofundarmos nas outras. Né? E o capítulo 3, a ecologia da vida e animais sob a lógica do sistemismo emergentista. Para quem que fica esse? É que eu falo um pouquinho. Fica à vontade, Brunello, depois eu complemento o que precisar. Bom, essa teoria dos sistemas de um autor chamado Mário Bunge, é uma teoria que a gente vem estudando há muito tempo para várias situações. São sistemas em que fenômenos complexos aparecem e que a gente não sabe exatamente qual foi o processo de criação. Vou ser mais concreto. Internet, por exemplo. Todo mundo fala, mas onde está a internet, no final das contas? A gente não pode reduzir a internet a cabo, a computadores, etc. Tem que ter um certo número de componentes, uma certa composição, uma certa arquitetura e um certo modo de operar. Disso tudo, colocado em funcionamento, emerge a internet, que é uma qualidade nova, que não poderia ser deduzida a partir do estudo dos componentes individuais. E isso nós tentamos aplicar aos animais, à ecologia dos animais, e eu passo a bola para a Carol. Exato. Foi uma tentativa de oferecer respostas para todas as dúvidas que surgiram nos capítulos anteriores. Então, a gente chama esse capítulo quase que de conclusão, porque ele traz um recorte inovador, uma nova forma de olhar para os animais. A partir dessa teoria do sistema, como o Brunello bem explicou, nós analisamos que os animais eles não podem ser capturados, né, por uma moldura única. A análise sobre os direitos dos animais precisa de contexto, como a maioria das análises que nós realizamos. A gente dá um exemplo no livro. O Brunello começou falando das abelhas. As abelhas têm um exemplo muito curioso. Se eu tenho uma colmeia na minha casa e eu sou alérgica, eu vou querer aquela colmeia o mais longe dali possível. É claro que eu posso ter inúmeras formas de fazer isso, mas eu não quero aquilo perto de mim. Eu vou chamar o corpo de bombeiros, vou retirar as abelhas dali. Entretanto, nós vivemos atualmente uma grave crise alimentícia por conta da despolinização. Ou seja, todas as mudanças climáticas têm feito com que os enxames de abelha tenham tido uma redução drástica na sua quantidade, e com isso, as abelhas têm se tornado o pivô da despolinização. Elas naturalmente eram agentes polinizadores, e com a redução do quantitativo de enxames de abelhas só, isso está deixando de ser uma prática realizada. Então, o ser humano está tendo que lidar com mais agrotóxicos, mais formas intensivas de produção de alimentos. Esse é um dos exemplos por que a gente está questionando o que é um animal. Essa resposta depende do contexto. Essa resposta depende de como esse animal se insere no ambiente dele, no ambiente humano e num ambiente simbiótico entre seres humanos, animais, ambiente natural, ambiente construído. Então, em síntese, em apertadíssima síntese, a hipótese que nós levantamos desse livro é a de que nós temos que analisar os animais inseridos em determinados contextos, porque o tratamento que eu apresento para um determinado contexto, uma abelha dentro da minha casa, é muito diferente do tratamento que eu vou utilizar para uma determinada situação também desse mesmo animal, de uma abelha, só que nesse caso como agente polinizador. Nossa, magnífica discussão, gente. O tema é fascinante mesmo. A gente só está falando aqui de abelha. Imagina se o tema fosse se prolongar para os pets. Fica aqui o meu convite para que vocês leiam, conheçam, comprem a obra. E eu vou deixar o Brunello começar com as palavras de encerramento, daquilo que ele julgar oportuno. Sigo com a Carol encerrando para que a gente consiga subir a nossa live lá na Amazon e também na Martins Fontes, ficando ali dentro do tempo que eles nos pedem. Brunello, a palavra é sua, meu amigo. Bom, Léo, bom, Carol.
eu acho interessante nesse livro é justamente ser um desbravador de caminho. Ele é um livro bastante contundente, utilizando-se referenciais teóricos, teoria de primeiríssima linha. Essa teoria de primeiríssima linha, ela não foi desenvolvida ad hoc só para os animais, ela é mais ampla e muito profunda, talvez eu utilize até na minha tese de titular futuramente. Então, não é algo que chegou aproveitando um determinado momento, uma determinada onda, uma determinada moda, para se apresentar. Como eu disse, e como a Carol disse, é um trabalho longo, é um trabalho difícil, é um trabalho, às vezes, muito solitário, e que eu vejo esse livro como uma espécie de abrimos, finalmente, o direito para a discussão dos animais, pelo menos no Brasil. E eu acho que, nesse ponto, esse livro se merece só por isso. Muito bom. Carol, antes de passar a palavra, deixa eu só aproveitar aqui, a turminha do Mialto falando, parabéns, tema que merecia umas 10 lives. Também acho, é por isso que eu e o Brunello voltamos no dia 28, às 19 horas, para continuar falando um pouco mais sobre isso, né, Brunello? Com certeza. Maravilha. Então, divulga aí, turminha do Mial. Vamos lá, vamos fazer disso uma bandeira nova aqui no Foco Academy, na editora Foco. Carol, palavras de encerramento. Bom, Léo, bom, Brunello, eu primeiro gostaria de agradecer a Foco por recepcionar mais um trabalho nosso. É um prazer nosso estar aqui hoje com a editora, com o Léo, que tem nos dado um suporte incrível, que está divulgando, de fato, esse conhecimento científico, conhecimento que é necessário. Tratar de animais não é tratar só de pets, é tratar de direitos que moldam o nosso horizonte de humanidade, é tratar de situações que nós lidamos no nosso cotidiano inúmeras vezes, não só dentro do nosso ambiente doméstico, é tratar de questões profissionais que abrem um leque para exercício da advocacia, para profissionalização dos operadores do direito, e é tratar de um tema que está cada vez mais em voga e tem sido tratado de uma forma muito leviana. Ora você tem um tratamento abolicionista, ora você tem um tratamento fofinho, de que animais são commodity que você utiliza para incrementar, né, o seu bem-estar, a sua rede. Então, é hora de tratar esse tema com seriedade e a gente está aqui se propondo justamente a isso. Muito bem, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Brunello. Nós, da editora, ficamos honrados em receber trabalhos como esse, que engrandecem a discussão do cenário jurídico, que ajudam a sociedade, ou seja, são trabalhos que não se ensimesmam em vaidades jurídicas, ele tem uma utilidade prática, ele traz prosperidade para quem abraça o tema e passa a trabalhar com ele. Muitíssimo obrigado a vocês dois, que sejam prósperos os trabalhos acadêmicos que vocês tragam para nós e que, claro, a comunidade jurídica também se vale deles. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Prazer. Valeu.